Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura, sou psicólogo, diretor da Clínica Fênix e vamos começar com mais um episódio do nosso podcast Mente Aberta. Lembrando que o podcast Mente Aberta é trazido e promovido pela Clínica Fênix e a gente vai estar sempre trazendo temas relevantes em relação à saúde mental. Hoje a gente está com um tema que eu acho muito importante, que todo mundo tem falado, que é o TDAH. Será que a gente tem TDAH? Né? Será que está esse boom, todo mundo falando? Será que nós temos TDAH? E eu estou aqui hoje com a doutora Jamila Deisiane, acertei seu sobrenome. Se apresenta pra gente, doutora Jamila. Certo, sou Jamila Deisiane, sou médica psiquiatra, atuo na Clínica Fênix como psiquiatra assistente. Sou formada na residência médica e psiquiatria pelo Juliano Moreira. Tenho pós-graduação em estágio de psiquiatria da infância e adolescência. Então, doutora Jamila, já que a gente está falando sobre esse tema, né, eu sempre pensei assim, será que eu tenho TDAH? Porque eu tenho várias características. Eu acho que muita gente vendo na internet, né, os videozinhos que passam nos Reels, no Instagram, tem essa pergunta. Mas e o conceito? O que é TDAH? Toda hora eu suprimo. É natural, até eu faço essa fala TDAH, né? Mas é TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sim. E isso já dá um spoiler do que a gente espera também desse transtorno, né? Normalmente é um transtorno que as pessoas perguntam muito, mas se origina um transtorno no neurodesenvolvimento, que é lá na infância. E isso é um transtorno cérebro metabólico. Tem uma alteração realmente metabólica e cerebral que ocorre ali. Não um transtorno que, por exemplo, você adquire, né, que surge, você ganha. E isso vai ser o nosso freio, né? Então, tem 3 pilares que normalmente acontecem nesse tipo de transtorno, né? São os pilares que a gente vê: prejuízo na concentração, um prejuízo que a gente fala, um prejuízo de você ser muito impulsivo ou ser muito hiperativo. Eu sei bem como é isso, né? E assim, essa energia, né, que a gente, não vou nem colocar porque eu não fui diagnosticado. As pessoas fazem essa brincadeira. Essa energia, ela pode prejudicar bastante a pessoa, né? Me fala um pouco sobre a hiperatividade, assim, como é que ela funciona no desenvolvimento, se ela atrapalha. O que você pensa sobre isso? Vamos começar que tem muita criança, né, que ela trazida como hiperativa, né? Uma criança mais danada, uma criança mais agitada, era inquieta. só uma criança, né, que era mais agitada, que era pentelha e tal. Hoje em dia que o pessoal tá dando, né, como criança hiperativa. E a gente, essa hiperatividade, que é um aumento da energia, um aumento da psicomotricidade, ela é um sintoma, na verdade. Ela não é o diagnóstico, né? Então, a criança hiperativa, ela pode ter vários diagnósticos. Ela pode ser um autista, ela pode ser ansiosa, ela pode estar em uso de substâncias. Então, não só o TDAH é que produz crianças com hiperatividade. Pode ter outros transtornos, né? Exatamente. E me fala um pouco sobre isso, doutora Jamila, que eu sempre ouvi o pessoal dizendo, né, que autismo, aí tem essa coisa de dificuldade de dizer, diagnosticar se é autista, mas pode ser TDAH, pode ser TDAH com outra coisa. Essa coisa do diagnóstico diferencial, assim, pode ser diversos transtornos, na verdade, né? Com certeza. Você trouxe bem a associação entre a diferença entre autismo e o TDAH. Tem algumas coisas que realmente eles têm alguns sintomas similares. Porém, para fazer um diagnóstico, principalmente de autismo, você tem que ter 2 características principais, que é um prejuízo na comunicação e na interação social e movimentos repetitivos e estereotipados. Esses são os 2 principais critérios. Lógico que tem coisas bem marcadas no autista, como uma coisa mais rígida, né? Uma questão de uma sensibilidade sensorial bem marcada. O TDAH, ele vai ter, às vezes, um prejuízo na interação social, mas é porque é desatento mesmo, né? E não a dificuldade de chegar no próximo, de iniciar uma conversa. Às vezes ele está hiperfocado, a pessoa fala e ele não escuta, né? Pode ter sensibilidade sensorial para o TDAH? Pode. Às vezes, a sensibilidade a barulho, né? Qualquer barulho no ambiente ocorre, ele vai se distrair mais facilmente. Ah, sim. Que não é uma questão do incômodo em si. Na verdade, é uma questão da distração que leva ele a prestar atenção em outro estímulo. Exatamente. Entendi. Me fala um pouco sobre esse hiperfoco, que eu acho super interessante. As pessoas falam, não, porque o TDAH tem hiperfoco e é nesse momento que a gente aproveita a potencialidade dele. O que seria? Tanto o autista quanto o TDAH, por exemplo, tem o hiperfoco. O TDAH, ele é movido por prazer e recompensa, né? Então, os assuntos que são prazerosos para ele vai mergulhar, né? E vai buscar, vai conhecer, vai estudar, vai ter um excelente desempenho. E o que ele não gosta, ele vai simplesmente excluir.
Um exemplo na escola. Não gosto de matemática, não vou estudar matemática, não consigo estudar matemática, é um esforço imenso estudar matemática. Já eu gosto de português, então vou ser um excelente aluno de português, tirar ótimas notas. E quem sabe até no futuro seja minha profissão. É mais ou menos por aí. Às vezes, seu hiperfoco vai ser sua profissão. E normalmente o hiperfoco é relacionado por alguma coisa que você gosta. Mas no caso do TDAH, por exemplo, você pode ter mudanças bem rápidas de hiperfoco, né? Agora eu estou pensando no hiperfoco de estudar, no outro eu estou achando que é um esporte, e por aí vai trocando. Às vezes tem essa troca bem mais rápida. Mas isso acontece principalmente com zonas de interesse. Com certeza. Basicamente com zonas de interesse, né? Me falam, na verdade, eu li um artigo científico falando de um pessoal da Pensilvânia que diz que existe uma tendência a achar que o TDAH é uma característica evolutiva da sociedade. Não sei se você já ouviu falar disso. Já ouvi sim. Né? Que fala que por conta da gente ter que procurar recursos em outros lugares, porque os recursos estão escassos, por conta da gente ter que prestar atenção, né? Sair de estar no recurso que está acabando, você ter que procurar outras zonas e tudo mais. Você já ouviu falar assim? Sim, como se fosse uma evolução realmente adaptativa, né? Da nossa sociedade atual. Assim. Exatamente. Que é essa questão de você focar em várias coisas ao mesmo tempo, ser mais dinâmico, ter uma flexibilidade mental, é justamente como se fosse uma adaptação ao nosso tipo de estilo de vida atual. Sim, e me falam também, porque a gente sempre tem essa coisa do negativo, né? Poxa, eu tenho dificuldade de prestar atenção, eu tenho dificuldade enfim, de interação por conta da minha agitação e tudo mais. Mas muitas vezes o TDAH pode ter características positivas, não é só um lado negativo, não é isso? Sim, tem várias coisas que a gente pode ver que o TDAH ele pode trazer de positivo. Eu falo que o TDAH são pessoas inovadoras que vão mudar o mundo. São muito criativos, têm muitas ideias ao mesmo tempo. E aí chega o problema, muitas vezes, na execução. Às vezes ele é o criador da ideia, ele movimenta muito essa energia Mas de criar. ele não vai. Se não tiver tratado, ele não consegue executar. Então, às vezes, ele pode ser um grande CEO de uma empresa e ter contratado pessoas para que execute sua ideia. Sim, que legal. Então é isso que acontece. E assim, ele Muita é gente deve estar cheio de pensando em ideias. casa, né? Pô, é isso que está acontecendo, então. Né? E assim, olha, o TDAH, na área que ele gosta, na área profissional, ele até tem uma tendência, eu chamo de ser workaholic, né? Viciado em trabalho, tudo que for para o outro, para o profissional, ele é super focado, ele tem um ótimo desempenho. Mas ele, muitas vezes, ele acaba não desempenhando a tarefa se não tiver o reforço positivo. Né? Isso que você falou da questão ele é movido por essas zonas de interesse e tudo mais, mas se ele não for reforçado também, muitas vezes, talvez ele não execute, não é isso? Exatamente. Ele ganha essa energia, né, de começar muitas coisas. É natural o TDAH começar as coisas, ficar muito empolgado. Mas quando chega lá no meio, se ele não tiver esse estímulo de recompensa, esse estímulo de prazer, ele perde o interesse. E o que fazer com isso, Jamila? Porque assim, óbvio que a gente vai comentar ainda mais um pouquinho de características, de conceito e tal, ao longo da nossa conversa, mas eu sei que o pessoal deve estar muito preocupado assim, poxa, eu sinto isso, eu tenho essa agitação, eu perco o interesse fácil, eu tenho a dificuldade de prestar atenção. Mas e aí? Agora, eu sou um adulto formado, passei por dificuldades ao longo da minha infância. O que fazer agora? Vamos começar primeiro pela essa onda de todo mundo se diagnosticar, olhar os sintomas do TDAH e achar que tem TDAH. Sim. Por que está acontecendo esse boom também, né? O que acontece é que os sintomas do TDAH estão sendo confundidos ou são similares aos sintomas de outras doenças. Então, a pessoa é comum olhar o sintoma isolado. Hiperatividade. Sou esquecido. Então, só aquele sintoma isolado não significa que você tem um diagnóstico. E pode ser sintoma de várias outras doenças. Pode ser aquele momento que a pessoa está tendo de esquecimento, de agitação e tal. Tô com TDAH. E a grande diferença que as pessoas têm que saber é que o TDAH tem que começar lá na infância. Embora às vezes seja muito difícil quando a gente pega o adulto, o idoso, ou em outra fase da vida que não é lá na infância, eles terem essa memória de recuperação. Mas é um transtorno bem marcado que tem que começar lá antes dos 12 anos. Então, é muito difícil você chegar no adulto e dizer assim, eu não era assim e agora eu estou assim. Então, provavelmente, pode ser que não seja TDAH e seja um outro transtorno que precisa ser investigado. Já é uma característica diferencial aí no diagnóstico quando a gente vê
que a pessoa na infância ela não tinha nenhum desses tipos de sintomas e que apresentou-se, né, esses sintomas a partir da fase adulta. Então não pode ser considerado TDAH se não tiver aparecido na infância, não é isso? Exato. Alguns casos, lógico, a gente vê, né, que eles não têm essa lembrança. Então, a gente vai entrar em outros recursos, né, de entrar em testes terapêuticos, como Tem testes testes pra isso? neuropsicológicos, ou ao longo que você acompanha o paciente, a evolução, você vai realmente checando as características e elas se confirmam e elas se mantêm ao longo do tempo. Sim. E é isso, eu fico pensando assim, você falou, muitas pessoas fazem autodiagnóstico, né? Olham no Google, olha quais são as características do TDAH e não tem informações importantes como essa que você está falando, né? De que a gente precisa primeiro avaliar outras questões que não apenas os sintomas crus como vem, né? Por isso, gente, a importância de vocês procurarem o diagnóstico do profissional de saúde mental, do psiquiatra, porque muitas vezes a pessoa está dentro de casa, se tem, na cabeça eu tenho TDAH, vou... E eu já vi, inclusive, pessoas se automedicando com isso, né? Tomando a Ritalina, tomando Vivance e tal. Me fala um pouquinho sobre as medicações também, doutora. Existe uma medicação que você acha que ajuda e tal, para a pessoa que tem essa coisa do déficit de atenção? Certo. O TDAH, o tratamento se baseia em alguns pilares. O principal entra a medicação, que são os psicoestimulantes. Tem os mais conhecidos, né, que é o metilfenidato, que é a famosa Ritalina, e tem os derivados de anfetamina, que é o famoso Venvance, né? Eles são os principais pilares de tratamento. Lógico que só a medicação não dá conta dos sintomas e das correções que a gente precisa fazer, né? A pessoa precisa se adaptar ao que está nas dificuldades que ela tem individuais, não é isso? Além do remédio, é crucial que entre em a terapia para poder o indivíduo ter a educação do que é os seus sintomas. Quanto mais se aprende sobre o transtorno, mais eficaz é a terapia, mais eficaz é a correção. E além do que ele vai construir ferramentas para poder ajudar ele a lidar melhor com os sintomas, a Sim. corrigir aqueles transtornos. A melhorar o seu cotidiano, o seu dia a dia em relação às dificuldades que ele possa vir a ter, né? Mas como é que a pessoa, assim, a medicação ela afeta diretamente em que na pessoa? Ela fica mais focada, ela começa, você consegue dizer isso? Sim, a medicação, ela depende com qual o objetivo daquele paciente, mas muitas vezes diminui a hiperatividade, diminui a impulsividade, ele consegue se concentrar melhor, né? Que é o foco que o pessoal Porque chama. normalmente a dificuldade maior é de concentração, né? Ter, de acordo com o objetivo. Por exemplo, eu tenho uma criança muito hiperativa fisicamente, ela não consegue ficar parada, ela sobe em objetos, ela sai e entra da sala. Incomoda Então, bastante, né, o ambiente. às vezes, não só o psicoestimulante entra outros medicamentos para ajudar na contenção dessa, vou chamar física, né, dessa hiperatividade. Mas a base principal é corrigir, né, a prejuízo da atenção e da concentração. E doutora, já que a gente está falando sobre medicação, sobre tratamento, me fale sobre fatores externos que possam vir a ajudar, né? Assim, alimentação, não sei o que seria, né? Nessa coisa do TDAH, se influencia ou se não influencia também. Influenciei bastante. A alimentação do TDAH é uma alimentação que a gente fala que tem que ser rica em proteína, especialmente proteínas magras, né? Peixes, carboidratos mais complexos, de evitar açúcar, farinha refinada. Tudo isso vai interferir na questão de concentração, de estar mais ativo, evitar guloseimas. O TDAH, por causa dessa questão da recompensa, do prazer, ele tende a ficar comendo coisas muito prazerosas, ricas em açúcar. Então, realmente, assim, tem um direcionamento da alimentação. Isso pode afetar em outras questões, em relação à autoestima, por exemplo, né? Algumas pessoas podem acabar não se alimentando bem, pode afetar até outras coisas também, por conta dessa coisa da recompensa, como você falou, né? Na verdade, o TDAH, ele tem bastante correlação com ganho de peso, especialmente com a obesidade e compulsão alimentar. Então, esse comportamento de você estar sempre comendo o que é prazeroso e gostoso faz com que você engorde, tenha episódios compulsivos. Então, a associação entre TDAH e obesidade é muito alta. Tá. Nunca tinha pensado nisso, doutor. Existem algumas outras questões, como por exemplo, hormônios que influenciam
no TDAH, outras coisas que possam acabar influenciando nele. A melatonina em relação a sono, em relação a outras coisas. Tem um estudo que diz que, por exemplo, fosse falando da melatonina, que crianças com TDAH, ela tem um nível sérico de melatonina noturno menor. Então, muitas vezes a gente suplementa a melatonina para melhorar a qualidade de sono e às vezes isso repercute durante o dia, né, para ela ficar mais calma também. E a agitação dela, muitas vezes também, ela pode ter relação com essa coisa do sono. Um sono inadequado. Sono inadequado. Tem uma coisa que a gente faz em psicologia, né, que é a higiene do sono. Né? Então, eu acho extremamente necessário uma criança que tem toda essa agitação, ela ter uma boa noite de sono. Então, eu acho que tem mudanças do estilo de vida que, independente do transtorno que você tenha, ou se você também não tiver transtorno, que vão ser bem fundamentais. Isso se baseia o quê? Uma atividade física, uma mudança do alimento para todo mundo, né? Uma boa alimentação, beber bastante água, fazer um higiene do sono com sono adequado. Então, o ser humano precisa dessa base até para se manter saudável e mentalmente saudável. A mente e o corpo, né? Vamos pensar assim. Eu estava vendo assim que existem alguns artistas, a gente falou, todo mundo tem TDAH, né? E alguns artistas, tem até alguns reels que passam na internet e tal. A Sabrina Sato, por exemplo, a gente vê como ela tem a dificuldade, e ela já falou que foi diagnosticada com TDAH. O Bill Gates, assim, tem alguns artistas que são famosos que acabam, e eu acho importante a gente falar isso, que existem pessoas com case de sucesso que deram certo, para a gente não ficar apenas vendo a parte errada do TDAH, né, doutor? Que acontece muito com o paciente do TDAH, né? Você falou até da baixa autoestima. Sim. É uma característica, às vezes, desse paciente, porque ele se sente incapaz. É comum no consultório eu escutar dos pacientes dizer: eu acho que eu não sirvo para nada, eu acho que eu não sou bom, eu acho que eu não vou ser nada. Porque tudo que eu tento começar eu não concluo, eu não sou bom para estudo. Então é comum esse tipo de fala. E tem a questão da crença histórica, a crença básica que esse paciente tem em relação a ele, porque provavelmente ele já sofreu muito na infância, né? A mãe já falou, o professor já falou, então ele carrega depois de adulto essa crença mesmo, né? E que é muito difícil, a gente só consegue em terapia mesmo trabalhar. Então, assim, pegar essas pessoas que são referências, né, que são bem-sucedidas hoje, como modelo para eles de pessoa que tem aquele transtorno e conseguiu evoluir, conseguiu executar, é muito bom, né, que são referências positivas. É comum, inclusive, para os meus pacientes TDAH, eu falar para eles que eu também tenho TDAH. Eu sou diagnosticada com TDAH. Isso muda, porque eles olham, poxa, ela conseguiu estudar, conseguiu fazer a faculdade, hoje é psiquiatra, hoje está me tratando, e é possível. É interessante a gente falar sobre isso, porque o dia 14/4 foi o dia de prevenção do enfrentamento à psicofobia. Então, muitas pessoas elas têm esse preconceito de falar sobre seus diagnósticos, né, artistas e tudo mais. Agora que começou o pessoal ter mais abertura de falar sobre isso, e o quanto eu acho importante a gente ter boas referências, porque a gente sabe que a pior coisa que existe para nós que trabalhamos com saúde mental é aquele paciente que vai, em último caso, procurar o tratamento, procurar o serviço, procurar se cuidar, procurar o psiquiatra. E é importante que o quanto antes a pessoa, a criança, né, o adulto, apresente esses transtornos, não apenas como TDAH, como qualquer outro, que ele procure o serviço o mais rápido possível, para o melhor prognóstico, o melhor tratamento em relação ao determinado transtorno que for diagnosticado, né, doutora? Eu acho que você chegou no ponto principal para mim, do que é falar, por que falar sobre o TDAH? Sim. E porque às vezes é tão batido esse assunto. A pessoa, quanto mais precoce se tratar, melhor vai ser a evolução, o prognóstico dela. Porque quanto mais velho, os prejuízos funcionais para aquele indivíduo são enormes. Sim. Então, um TDAH adulto não tratado, ele vai ser um paciente que vai ter um desempenho ruim no campo profissional, vai ter um maior índice de desemprego. No campo amoroso, vai um maior índice de divórcio. É um paciente que está envolvido em muitos acidentes de trânsito, infrações de trânsito. Inclusive, tem um alto risco dele se envolver também com substâncias psicoativas, de serem presos. Para tentar recompensar, né? Para tentar compensar aquelas dificuldades que ele Então, assim, tendo, né? E ao longo que você vai avançando na idade, o que é que acontece com o TDAH? Ele vai acumulando o que a gente chama de comorbidades, outras doenças associadas. Então,
uma grande porcentagem de pacientes TDAH não tratados, eles vão ter quadros comórbidos como ansiedade, depressão, compulsão, uso de substâncias, dislexias e vários outros. E isso tudo acontece porque a gente não procura um diagnóstico precoce, não procura uma ajuda, né, um tratamento, e a pessoa muitas vezes vai deixando, né, não consigo, tenho dificuldade na escola, mas consigo passar arrastado. Estou com dificuldade na profissão, mas o sei lá, meu diretor, ele consegue passar a mão pela minha cabeça. Só que aí essas coisas elas vão se somando, tanto na mente quanto no dia a dia normal, e aí a pessoa acaba tendo outras transtornos, como você falou. Por isso, gente, a importância da gente procurar o mais rápido possível o serviço, para não deixar que as coisas evoluam. Tem outra coisa que eu pensei também, que eu acho sobre essa questão das telas, né? Como a gente está na modernidade atualmente, as pessoas elas têm tido muito essa coisa de pegar, às vezes a criança está muito agitada, ela pega o celular, o tablet, entrega para a criança, para poder a criança, né? Inclusive li estudos que falam sobre o quanto isso ensina as crianças a não se acalmarem, por exemplo. Sim. Né? Não lidar com a frustração. Não lidar com que você Então, acha entra dois vieses aí, na verdade. O vício em telas e o uso excessivo de telas podem produzir sintomas similares ao TDAH. Inclusive, também, o paciente com TDAH que faz muito uso de tela, às vezes a gente fica difícil ver em alguns ambientes que ele não fica hiperativo, porque ele está muito focado naquele... No celular, né? Exatamente. Vendo aqueles vídeos ou vendo aquele joguinho. Então, às vezes, não, ele é calmo. Sim, mas ele é calmo porque ele está com assunto de interesse na mão. É um jogo. Mas ele passa 24 horas naquele jogo. Sim. Né? E que pode, inclusive, atualmente, a gente sabe que essa coisa do uso excessivo de celular pode se transformar numa doença também, né? Sim, pode causar uma doença que é o transtorno de vício em telas, né? Sim. É importante a gente falar sobre isso também, gente, porque provavelmente o pessoal que está assistindo deve ter uma criança, deve conhecer uma criança agitada e que quando tem algum problema a mãe vai lá e tipo entrega a tela e o transtorno, né, de que acabou. Doutora, tem uma coisa que eu tenho visto bastante, né? Tipo, antigamente a gente não via tantos diagnósticos de TDAH e hoje em dia tem um monte, né? Não só os artistas que a gente comentou, né? Falando que estão com TDAH e tudo mais, mas um monte de gente, né? Tipo, interessada, não só interessada com o assunto, mas recebendo o diagnóstico. Por que isso tem acontecido? Realmente a gente está passando o que eu falo de uma epidemia de diagnósticos de TDAH. E tem dois vieses aí. Uma é que realmente tem alguns que estão recebendo diagnósticos errôneos, porque são sintomas mais frouxos, o chamado TDAH. E às vezes também o paciente, por tanto pesquisar, às vezes também induz, né? E ele simula e induz aqueles tipos de características. Mas o que acontece muitas vezes daquele diagnóstico mais tardio, né? A gente está passando por uma fase também de muitos adultos receber o diagnóstico tardio. Por quê? Antigamente não tinha tantos profissionais capacitados para dar o diagnóstico de TDAH. Né? Então, às vezes, eu sou do interior, até procurei um neurologista, mas ele não sabia daquele transtorno, não sabia como lidar, ou realmente não sabia fazer o diagnóstico dele. Sim, e hoje em dia já tem pessoas mais capacitadas que conseguem fazer. Nós vivemos no mundo da internet, das redes sociais, da capacitação e dos cursos online. Então, assim, isso é muito bom, porque, assim, divulgação de conhecimento, divulgação de cursos técnicos aumentou, a procura por isso também aumentou. Então, cada vez mais, independente seja na capital, seja no interior, você vê o aumento de profissionais se capacitando para dar o melhor tratamento, para dar o melhor diagnóstico. Isso é fantástico. Você já teve paciente TDAH? Me fala um pouquinho de estudo de caso, assim, de experiências suas em Eu estava até brincando esses dias que eu vou fazer a porcentagem de quantos TDAHs eu tenho no consultório, porque eu tenho muitos, e muitos. Me fala um pouquinho de um caso. Posso começar pelo meu? Eu quero ver se até o final desse episódio você vai me diagnosticar. E a gente pode diagnosticar Joaquim ao vivo, quem sabe, né? Mas assim, eu posso trazer primeiro a minha história. Sim. Eu tenho um diagnóstico de TDAH mais tardio, né? Eu tinha uns sintomas clássicos na infância, eu era uma criança muito hiperativa, muito inquieta, do tipo que subia no telhado de casa e dos vizinhos. Olha que coisa maravilhosa. Minha mãe, coitada, sofreu a escola inteira, porque quase todos os dias eu estava na diretoria, na coordenação, estava envolvida, não ficava quieta, né? Eu recebi, inclusive, na escola um apelido porque eu não parava quieta. Eu sofria bullying por causa disso, né? E assim, ao longo
eu vejo que ao longo da minha formação escolar acadêmica, eu sempre tive um bom desempenho. Então, eu acho que isso não chamava tanta atenção porque eu rendia bem. Uhum. Mas eu sei que ao longo que eu fui caminhando faculdade, residência, aí vem aquelas falhas, vou chamar assim, né? Os As sintomas TDAH dificuldades. ficaram mais evidentes. Foi cada vez mais eu via o prejuízo Foi funcional apertando daquilo. o cerco para você. E foi natural também, eu, a partir do momento que adquiri conhecimento sobre o TDAH, comecei a ver em mim, né? E foi notório. Por isso que eu acho tão importante a gente estar falando sobre isso, porque muitas pessoas elas não conseguem enxergar em si mesmo, né? Ou até no familiar e acabam tendo essa dificuldade de procurar ajuda, É. né? Mas com relação a caso, o interessante que eu tava, essa semana eu peguei um caso muito grave do TDAH. Eu tenho um paciente de 30 anos que chegou pra mim, né? Na infância, a mãe realmente notava alguma coisa inquieta. Eu acho que ela foi orientada pela escola a procurar alguns serviços de diagnóstico. Mas eu creio que ela levou ou relaxou. Exemplo. Hoje em dia ele tem 30 anos, daí sabe até ler, mas não sabe escrever bem, né? Tem obesidade, tem ansiedade, tem depressão, não consegue manter uma rotina, não consegue manter uma dieta e dentre outros prejuízos funcionais. E hoje em dia ele não consegue se empregar por quê? Não consegue chegar na hora, né? Tem às vezes até conflitos interpessoais por causa da impulsividade, Sim, me né? fala um A pouquinho inquietação. dessa questão, doutora, essa coisa das relações do TDAH, você já até me corrigiu uma vez, Mas é natural. tô comendo o A, né? TDAH, né? Você falou das dificuldades que esse paciente seu teve em relação às relações, e as relações do TDAH, elas são difíceis mesmo? O que é que acontece? Muitas vezes o TDAH não tem aquele filtro, né? Não tem um freio. Então, às vezes, fala sincericídios. Por conta da impulsividade, né? Exatamente. E às vezes também isso magoa, depende do contexto, depende de quem tá lidando com aquilo. Gente, você tá falando aqui, eu tô pensando, meu Deus, eu sinto tudo. Vamos começar a fazer o diagnóstico ao vivo de Eu Joaquim? sinto Vamos. tudo isso, gente, sinto tudo isso. Então, por que é que você acha que tem TDAH? Pronto, cara, vou falar pra você, eu sempre acho que vai dar tempo de chegar no horário e não chego, sempre tem essa coisa da impulsividade de falar. Inclusive, hoje ele atrasou. Atrasei, não, mas hoje foi o quê? Atrasei o quê? 10 minutinhos. Ah, foi. Dá É, pra não foi relevar, nada né? Pro demais. brasileiro tá dentro da faixa. Até 15 acho que dá pra relevar. E eu vejo algumas características, eu vi, inclusive, assim, ó, vou respeitar a doutora, mas vi na internet Normal, doutor Google. características, né, de pessoas com TDAH. Não sei se você sabe de algumas, mas eu comecei até falando sobre isso. Mas pessoa que tira a roupa, a primeira coisa que eu faço em casa é tirar minha roupa toda, jogo no chão. E aí, tipo, passo 3 dias passando por cima dela, sem retirar do chão. Né? Às vezes, você abre, sei lá, alguma tampa de alguma coisa, deixa a tampa lá, abre uma gaveta e deixa lá. Isso tudo é difícil, eu acredito. Né? E vi na internet também. Né? Sim. Não sou um especialista no TDAH e tal, mas vi na internet que isso podem ser consideradas características, né, de pessoas com TDAH. Pode ser mesmo? Com E certeza. por que isso acontece? Naquela questão da capacidade executiva e das coisas prazerosas. Se a gente fosse parar aqui para falar sobre sinais, sintomas, características do TDAH, a gente ia citar 50 mil, que são várias. Mas tem algumas que normalmente a gente usa como critério diagnóstico e mais ou menos assim. Então, assim, uma pessoa que não para quieta, que é muito quieta, que não consegue ficar sentada, não consegue esperar a vez, tem que ficar mexendo nas mãos, nas pernas, muito erro por descuido, interrompe fala, não consegue se envolver em atividades calmas, normalmente quer ambientes agitados, não consegue ficar em atividades que demandem muita energia mental ou muito esforço mental. Então, muitas dessas coisas são as principais características do TDAH. Sim. Então, você me trazendo essas questões, né, de deixar tudo jogado em casa, deixar as coisas abertas. Então, você imagine o que é você estar casado com TDAH e sair corrigindo isso. Então, isso também é um dos principais motivos que o número de separações e divórcios no TDAH é muito alto. Você vê as esposas reclamando com o marido, às vezes ele tá tendo uma dificuldade médica, gente. Então, relacionamentos terminando, muitas vezes por uma dificuldade. Defendendo a classe, né? Não, defender um pouquinho, né? Mas de qualquer forma, sendo bem objetivo, tem tratamento. Vamos pensar pelo lado bom.
Então, assim, focar no tratamento do TDAH é o principal bandeira que a gente levanta, né? Por causa do prejuízo funcional. Às vezes me perguntam, tem como o TDAH chegar na idade adulta e não usar remédio? Tem sim, Tem. né? Então, depende de quais são os pilares que ele estabeleceu na vida dele para poder ser Funcional. funcional, exatamente. Então, tem pacientes que ficam em terapia, já desenvolveram várias ferramentas, vários recursos, aprenderam como eles funcionam, têm uma rotina bem estabelecida e ao longo dos anos, depois de muito esforço, eles conseguem manter, conseguem ver quando sai disso e procurar ajuda. Então, às vezes, tem pacientes que conseguem ficar sem a medicação. Sim, e se adaptam ao dia a dia, né? Mas eu acho que isso só acontece, doutor, me corrija se eu estiver errado, com a pessoa que se conhece. Com a pessoa que sabe suas limitações. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu tenho uma limitação em matemática. Eu sei que eu tenho essa limitação, então se tiver alguma conta séria para fazer, eu vou pedir ajuda, né? Então, uma pessoa que não sabe que tem a limitação, não, eu consigo fazer a conta aqui e tal, tal, ela vai se colocar em armadilhas e pegadinhas que, com o tempo, como a gente falou, o cerco vai fechando. E aí as relações vão sendo dissolvidas, os problemas vão acontecendo, profissionalmente a pessoa vai sendo cada vez mais desacreditada porque os erros vão acontecendo. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue identificar ou não reconhecer, né? E aí acaba se colocando em situações onde ela vai se colocar em risco, né? Sim, ela chega. O TDAH, uma das características é se colocar em risco, né? Sim. Quem tem TDAH tem maior chance, maior probabilidade de ter maior tipo de lesões, envolver-se em acidentes, se envolver em situações de risco, porque ele não mede. Por exemplo, ele tá tão desatento que ele atravessa a rua sem olhar se vem carro. Tem grande chance de ser atropelado. Sim, e com as telas hoje em dia, né, que o pessoal hoje ainda anda assim, eu acho que ainda piora um pouquinho, né? Me fala um pouquinho de forma objetiva, os sintomas, né? Para quem tiver em casa aí, não vão fazer autodiagnóstico, vão procura, né? Se tiver se encaixando no que a gente está falando aqui, como eu me encaixei em várias coisas, mas tem que procurar o profissional que sabe, né, do que está falando, para poder fazer esse diagnóstico correto. Mas me fala um pouquinho sobre esses sintomas, assim, de forma objetiva. Quais são os sintomas de uma pessoa com TDAH? Lógico que eu vou esquecer alguns, né? Vamos lá. Mas vamos lá. Comecei a falar de alguns, né? Sim. Interromper fala, ficar inquieta, não conseguir se manter parada, não conseguir esperar a sua vez. Tem pessoas que têm essa psicomotricidade aumentada, tem outras que já não. A gente tem que lembrar que o TDAH é uma hiperatividade mental, que às vezes se traduz também com hiperatividade física. Então, tem pacientes que só têm hiperatividade mental, né? Não necessariamente só a inquietação. Deixa eu ver mais o que... Esquece coisas do dia a dia, né? Atividades rotineiras, esquece de comparecer. É um sintoma de TDAH também, pode ser? Olha, algumas pessoas que não sabem pode traduzir essa hiperatividade mental como se fosse um sintoma ansioso. Sim. E também eu tenho que relevar o quê? Que a ansiedade é uma das principais comorbidades de quem tem TDAH. É muito comum o TDAH ser ansioso. Entendi. Certo. Existem... E o que fazer com isso, doutora? Vamos para a parte prática. E aí, tem o TDAH, procurei um tratamento. Quais são a parte de forma objetiva também, assim, o que a gente pode, independente da terapia e da medicação, o que a pessoa pode fazer para poder cuidar desse TDAH? Certo. Minha principal dificuldade com TDAH é ele manter as recomendações orientadas, né? Então você falou, ele foi no médico, ele tá na terapia, mas tem uma hora que ele abandona tudo. Então, o voltar, né? Isso ele faz sempre com tudo, né? Sim, inclusive com o tratamento dele. Inclusive com o tratamento. Né? Eu falo muitas vezes que até esse terapeuta funciona como coach, né? Ele de buscar esse paciente, botar para ele voltar para a rotina, de voltar para ele voltar a tomar medicação, de voltar para ele voltar para a consulta. Um orientador mesmo, assim. Um orientador. Muitas vezes os especializados em TDAH, eles funcionam meio que esse orientador. Então é ele ter essa noção de que por mais que ele tenha abandonado o tratamento, que ele tenha esquecido, que ele não siga, ele tem que estar sempre voltando para fazer a manutenção do processo. O voltar, aprender a voltar. Aprender a voltar. Para tudo. A pegadinha. Relacionamentos ruins não, viu, gente? Não só para relacionamentos ruins, mas com relação ao tratamento é voltar a pedir ajuda, Perfeito. Né? Então é natural que o paciente da psiquiatria, independente seja de TDAH ou não, ele se sinta bem e abandone o seu tratamento. Sim. E não
não queira, né? Se está sendo tão bem, Ô, mas Jamila, aprender o caminho de volta. a gente trabalhando com saúde mental, isso é o que mais acontece. É paciente se sentir não apenas do que a gente está falando aqui do tema central, mas de vários transtornos, né? Tipo, a pessoa, não, a medicação funcionou, 10 dias depois a pessoa não aparece mais, ou quer largar o tratamento, ou quer, e tipo, essa dificuldade, qual a orientação que você dá, assim, o que a pessoa pode fazer para voltar, assim, eu penso que o primeiro passo, né, só complementando, o relacionamento do psiquiatra ou do terapeuta, principalmente com a família, mas o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa nesse retorno aí? Eu acho que quanto mais a gente investe em psicoeducação, mais a gente tem êxito, né? Então, quanto mais durante a consulta a gente conversa sobre isso, conversa sobre as dificuldades dele, conversa sobre o transtorno e quanto aquilo está prejudicando ele, influenciando, eu acho que isso é o que faz ele retornar com mais facilidade. Então, sempre investir na psicoeducação. E já fala logo para ele, ó, sei que em algum momento você pode pensar em abandonar o tratamento. Então, para não ser surpreendente para nós dois, vamos pensar que neste momento você precisa pensar em retornar, por mais que você falte um dia, por mais que você, né? Ele tem que ter essa noção da importância de manter o tratamento e só ser liberado após a alta. Doutora, eu estava discutindo essa semana aí com um amigo meu, que é psiquiatra, inclusive, falando sobre essa coisa da importância ou não de falar o diagnóstico com o paciente. Em relação ao TDAH, o que você acha? Você acha que a pessoa deve saber o diagnóstico? Você acha que saber o diagnóstico vai fazer com que ela tenha algum tipo de prejuízo? O que você Eu acho que o paciente precisa saber o diagnóstico, sim. No TDAH, inclusive, saber o diagnóstico dá alívio, né? Porque muitas coisas que causavam, digamos, o sofrimento, às vezes que ele era chamado de preguiçoso, desinteressado, na verdade, para ele vai fazer sentido, né? Que é um transtorno e que esse transtorno precisa de tratamento e precisa de correções. O que não é válido é você usar o seu diagnóstico para justificar seus comportamentos. Para doença nenhuma, no caso. Para doença nenhuma, né? Então, assim, como eu falei um pouquinho mais lá atrás, quanto mais se sabe sobre o seu transtorno, mais você vai ser mais eficiente no seu tratamento e na melhora da terapêutica no final, né? Sim. É o que eu penso, gente. E esse é o objetivo do canal, né, do Mente Aberta, é trazer para vocês esses temas relacionados à psiquiatria, à psicologia, para que a gente possa minimamente incitar nessas questões que a gente sabe que as pessoas, muita gente na sociedade pode estar passando por essas dificuldades que a gente está falando aqui, e muitas vezes está fazendo, inclusive, um autodiagnóstico errôneo, né? Está fazendo de uma forma sem ter da forma que não é correta, né? Então, doutora Jamila, eu acho que a gente já falou, né? Já conseguiu explicar mais ou menos para o pessoal o que significa o TDAH. Eu gostaria de que você desse suas últimas palavras aí em relação a isso. Certo. Eu queria deixar claro, pessoal, que está procurando informações na internet, que a gente é apenas um pontapé no mar de informações e que o grande objetivo de ter informações, né, na rede social, de ter informações na internet disponível, é que você realmente procure o profissional capacitado para que ele consiga fazer o processo de diagnóstico com você. Né? Eu acho que se a gente já conseguir fazer isso, já conseguir plantar essa sementinha, que possa ser que você precise de apoio, precise de ajuda e faça com que você vá, então eu acho que já está bem válido. Perfeito, doutora. Tirou as palavras da minha boca, eu não teria falado melhor. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, por ter aceitado o meu convite. Gostei bastante de falar sobre esse tema contigo. Viu, Jamila? Na verdade, sou eu que agradeço, Joaquim. Chame-me mais vezes. Muito obrigado e com certeza eu vou chamar mais vezes. Pessoal, lembrando, isso que Jamila falou, né? Isso aqui é só um pontapé inicial em relação à questão de diagnóstico. Não façam autodiagnóstico. Eu vejo muita gente na internet falando, se você tem TDAH, se você tem esse comportamento, você tem TDAH. E não é assim que funciona. Existem várias características que só o profissional especializado vai poder avaliar. Lá na Clínica Fênix nós temos profissionais que estão prontos e dispostos a avaliar você com qualquer tipo de transtorno. Temos internação, temos internamento dia, parte ambulatorial, e não deixe de procurar, se você ou outro familiar seu, alguém que você conhece, estiver precisando, não deixe de procurar a gente, que a gente vai ter o maior prazer de atender vocês, tá bom? Obrigado a todos por assistirem e até o próximo.